Você criou a estrutura completa da sua tabela que vai ser utilizada de forma temporária com o client dataset, mas quando você dá um open, dá um erro. Missing Data Provider. Mas por que acontece isso? A explicação é simples. Esse componente foi criado para permitir que a sua aplicação trabalhe de forma distribuída. Então ele espera por um dataset provider, só que nesse caso ele não vai ser usado dessa forma. O client dataset pode ser usado de duas maneiras: ou com uma tabela temporária, sem nenhum vínculo com nenhuma tabela exterior, ou então utilizando o dataset provider. Mas para que você utilize o client dataset sem um dataset provider, você precisa criar isso em memória. E até então você apenas criou a estrutura, mas não disse para colocar em memória. Vamos ao Delphi. Eu criei uma aplicação mínima só para poder exemplificar isso. Eu chamei ela de CDS. E ela vai simular uma agenda telefônica, ou seja, só tem nome e telefone. Então, esse botão aqui é para inserir no dataset. Como é que você vai fazer isso? Bom, primeiro você vai fazer menção ao componente, que é CDS, e você vai torná-lo ativo. Então, active igual a true. Em seguida, você vai dizer em que modo ele vai estar. Ele vai estar no modo de append, né? Ele vai estar acrescentando. Então, cds.append. Em seguida, você vai ter que fazer menção aos campos. Quais são os campos? 2 cliques no CDS, você pode ver nome e fone. Então, esses são os fields. CDS, nome, referente ao campo nome. Ponto asString, porque se trata de um campo texto. E você vai fazer referência a qual objeto que vai passar esse dado para esse campo. Nesse caso aqui é o ed1.text. Para telefone a mesma coisa, você só muda aqui a referência do nome, que vai ser fone, e aqui ed2. E por fim, para você poder salvar isso que você está fazendo, você acrescenta um post. Esse salvar não é salvar no banco, até porque você não fez nenhuma menção a banco e nem vai fazer nesse caso. Você vai salvar em memória. Pronto, salvei. Vou compilar o projeto. Vou colocar aqui o nome do cidadão, João, telefone, salvar. Pronto, esse é o erro. Missing Data Provider. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele precisa saber onde é que ele vai salvar isso. Como explicado, ele salva de duas formas. Ou em memória, ou então remotamente, né? De maneira distribuída em um banco de dados, em um servidor em algum lugar. Como esse caso aqui ele não vai fazer isso, ele vai salvar isso local, então o que você precisa fazer? Você tem a estrutura dele, né? Que são esses dois tfields aqui. Mas até então isso não está em memória. Isso aqui só está no componente, ele não está fazendo uso dele. Ele não está criando essa estrutura de dados para que ele se comporte como uma tabela. Então, para isso você clica com o botão esquerdo, seleciona ele, depois o botão direito e Create Dataset. Você vê que até agora apareceram essas duas colunas aqui no dbGrid. Executando novamente. Vou informar agora João, seu telefone, salvar. Perfeito, pronto, tá aí. Mais um, Maria, salvar. Resolvido o problema. Ou seja, esse Missing Data Provider é isso, ele está pedindo para que você informe aonde é que eu vou salvar. No caso, como ele trabalhando de forma distribuída, você informa isso aqui, ó, em Provider Name. Como não tem um dataset provider, porque ele não vai ser de forma distribuída, então você precisa criar isso em memória. Então você faz isso e vem aqui em Create Dataset. Como ele já tem criado, agora aparece aqui Clear Data.
Lembrando que você pode fazer isso aqui de forma programática também. Você poderia ter vindo aqui e dado cds.createDataset. Inclusive tem algumas situações até que você precisa criar um condicional para que ele não fique toda hora criando isso, né? Porque ele, uma vez criado, ele já está com isso em memória, né? Enfim, é isso. Essa questão do Create Dataset, essa opçãozinha aqui, esse Create Dataset, resolve esse problema de Missing Data Provider. Bom, fico por aqui. Espero que esse conhecimento tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Bons estudos e até a próxima.